told your friend you're not okay. Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal nós colocamos livros, filmes e séries no divã para fazer aquela análise. Neste vídeo eu vou falar sobre um livro que já faz um bom tempo que eu li, mas eu ainda não esqueci dele, porque tamanho foi o impacto quando eu li. O livro é este aqui, Diário de um Homem Supérfluo, de Turgenev, uma literatura russa, menos de 100 páginas. E aí você pode se perguntar como que um livro com menos de 100 páginas pode impactar tanto. E este livro aqui, sim, foi exatamente isso que ele fez comigo. E a verdade é que a literatura russa realmente tem esse poder de falar ali nas entrelinhas de uma forma muito poderosa. É por isso que acaba sendo aí minha literatura favorita. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de uma reflexão aí sobre a vida de uma forma um pouco mais profunda, este é o lugar para você. Não deixe de se inscrever neste canal, de deixar já o seu like para que este vídeo aí chegue para mais pessoas. Bom, antes de mais nada, precisamos entender quem foi aí Turgenev. Foi e ainda é uma das grandes referências da literatura russa. Em 1856 ele publicou ali o seu primeiro romance, Rudin, que é um livro que eu também já li e que é muito bom, gostei muito, que eu até percebo alguma semelhança com este livro aqui. Turgenev foi ali um escritor realista, isso quer dizer que ele escrevia ali sobre o seu próprio tempo. Uma das coisas que ele gostava muito de escrever era sobre as controvérsias entre os pensadores da sua época. O que gostava muito era de falar um pouco sobre o ser intelectual. Esse intelectual de fato, quem era este homem? E eu percebo isso, inclusive Machado de Assis também pincelou muitas vezes sobre este assunto. Era uma dura crítica que ele fazia para aqueles homens que querem passar uma imagem de intelectuais, mas não são. E Turgenev também gostava de passear aí um pouco sobre este assunto. Então ele sempre estava ali dando evidência para essas controvérsias russas. Ele foi desde muito cedo influenciado tanto por Gogol como por Putin, começando então a escrever ali seus primeiros poemas românticos. E quando ele chega na capital alemã, ele começa a passar um pouco para o lado do anarquismo. Ele se torna ali um liberal, um revolucionário, essas ideias ali começam a pipocar na cabeça dele e começa a gostar muito dessas ideias. Quando surge ali a ideia de uma revolução, ele resolve retornar para a Rússia. 2 anos depois a sua mãe morre, deixa uma boa de uma herança para ele. Tão diferente aí de muitos escritores que sofreram ali uma situação de vida não tão favorável, até que Turgenev tinha uma vida tranquila nesse quesito. Porém, Dostoiévski, o meu escritor aí favorito, ele não gostava e não via isso com bons olhos, essas idas e vindas de Turgenev por aí. Até considerava Turgenev pouco comprometido com o seu país e também um escritor acomodado. Por causa das suas ideias um tanto liberais e revolucionárias, Turgenev chegou a ser exilado durante um tempo, e Tolstói ali clamou por ele, reivindicou por ele, e ele acabou conseguindo voltar para a Rússia, mas com a condição de que não publicasse mais nada. Inclusive, muitas das suas obras sofreram censura, inclusive esta aqui sofreu censura e ela meio que foi reformulada. Dizem até que ela perdeu um pouco ali as características tão evidentes de Turgenev, porque muitas coisas da sua infância não puderam ser publicadas, e alguns dizem que foi a obra mais fraca de Turgenev. Por conta disso, de toda essa confusão, muitas obras dele acabaram sendo publicadas depois da sua morte, entre elas sua obra-prima Pais e Filhos, que eu ainda não li, mas gostaria muito de ler ainda esse ano. E nessa obra é onde se ouve ou se lê pela primeira vez a expressão niilismo. Então a gente percebe que Turgenev é um homem muito importante nesse quesito, de trazer novas ideias, de ousar, porque neste livro aqui também é a primeira vez que se ouve ou se lê a expressão homem supérfluo. O talento ali de Turgenev é muito evidente na construção aí psicológica dos seus personagens, construção de bons diálogos, um tom melancólico muito preciso. Não é como negar que quem ama literatura russa precisa conhecer também Turgenev. Em virtude das suas ideias ali um tanto liberais demais, ele acabou tendo desavenças com grandes amigos escritores aí. As suas ideologias não batiam ali com muita gente importante, inclusive com Tolstói. Ele teve algumas desavenças, se desculparam, mesmo assim eles ficaram ali por 17 anos sem se falar. Teve também desentendimentos com Dostoiévski, por conta as mesmas coisas. Dostoiévski era um homem conservador e acreditava que esses pensamentos liberais demais iriam destruir a Rússia e achava que isso só iria perverter a sua pátria. Se conta, inclusive, que um ali dos personagens de Dostoiévski no livro Os Demônios é uma paródia de Turgenev.
Então, Dostoiévski ia muito a fundo nas suas críticas. Eles finalmente se reconciliaram em algum momento da vida, mas isso demorou um bom tempo para acontecer. Então nós estamos diante de um autor que deu o que falar na literatura russa. Ele realmente ousou, desafiou aí os paradigmas da época, e que muitas dessas obras conseguem captar quem era Turgenev. Embora este livro tenha menos de 100 páginas e que, diferente de muitos livros que você consegue ler em uma sentada aí com essa quantidade de páginas, este aqui talvez você leve um pouco mais de tempo. Porque você vai ler aos poucos, degustando com muita calma e com muita paciência. O nosso protagonista, Tilka Turin, está ali no seu leito de morte. Nós já começamos com ele ali, recebendo a notícia que ele vai morrer. O primeiro parágrafo ali que você vai encontrar no livro diz o seguinte: o doutor acaba de sair de minha casa. Consegui afinal o que queria. Por mais que dissimulasse, não pôde. Por fim, continuar escondendo. O certo é que morrerei em breve, muito em breve. Então ele já sabe que ele vai morrer e nós já começamos assim. E o Diário de Homem Supérfluo faz aí referência em que esse momento que ele vai estar, esses dias que ele estará ali em seu leito de morte, aguardando a hora da sua morte, ele resolve fazer um diário da sua vida. Nesse diário da sua vida, ele começa falando ali sobre a sua infância, sobre a sua relação com seus pais, pai que era muito viciado em jogos, uma mãe que era muito viciada em trabalho e que nunca parava. Ele conta que a sua mãe só parou mesmo no dia que morreu. E ele fala que ele não era muito feliz, que embora sua família tivesse ali uma boa condição financeira, ele não era feliz. Ele sabia que ele era amado pelos seus pais, mas aquilo não o preenchia. Pelo contrário, ele chega a falar em algum momento que ele não amava sua mãe. Ele é um homem apático com relação à sua existência, e ele se intitula, então, um homem supérfluo, um homem inútil. Ele não encontra dentro desse mundo que ele vive um propósito, uma missão, alguma coisa que dê algum sentido para ele. Tem uma frase dele que é muito forte quando diz o seguinte: ao longo de toda a minha vida, sempre encontrei meu lugar ocupado, talvez porque não o procurasse onde deveria fazê-lo. Então ele sentia realmente que ele não tinha lugar, que tudo aquilo que ele queria fazer, alguém já estava fazendo, onde ele queria ir já tinha alguém no seu lugar. Ele viveu desde sua infância sozinho, ele não tinha muitos amigos, ele não saía, ele não interagia com as pessoas. E isso aconteceu durante toda a sua vida. Então uma terrível inquietação crescia dentro de mim, analisava-me até o último fio de cabelo. Comparava-me com os outros, recordava os mais insignificantes olhares, sorrisos e palavras das pessoas com as quais eu gostaria de me abrir. Tudo interpretava mal. Ria com o sarcasmo da minha pretensão de ser como todos. Ele fala que ele andava em círculos. Então as pessoas ao redor dele também não o compreendiam, mas ao mesmo passo que ele também não compreendia as pessoas. Ele está ali relatando um pouco da sua vida e fica tentando decidir ali junto com o leitor o que da sua vida ele realmente vai compartilhar nesse diário. E que ele resolve então relatar o ponto alto da sua vida, que ele considera, que é quando ele se apaixona por Lisa. Vamos lembrar que ele é um homem supérfluo, e segundo Samuel Junqueira, o que seria esse homem supérfluo naquela época? De um modo geral, os homens supérfluos são caracterizados da seguinte forma: jovens de origem nobre, dotados de grande capacidade intelectual e dos mais elevados princípios morais, mas também incapacitados para a ação, para a luta em nome de seus ideais. Então é aquele que deseja, mas não a ponto de conquistar o que deseja de fato. E esses jovens aí, supérfluos, que aparecem na sociedade naquela época, eles vêm de alguns eventos ali, como a revolta dos dezembristas, como a emancipação dos servos. Então esses jovens, eles estão dispostos a lutar por mudanças, é isso que eles querem dentro da sociedade russa. Devido à repressão e à censura que tem naquela época, eles não conseguem colocar essas ideias em prática. Então o negócio só fica no papel. Seria quase como acontece hoje em dia, que existe muito grito nas redes sociais, mas acaba por aí. Então esse homem, ele passa pela vida ali exigindo coisas que ele acha merecer. Porém, essa exigência dele é sempre de uma forma muito passiva. Ele não tem aquele empenho de ir à luta para agarrar aquilo que ele deseja. Nós vamos ver então como ele se posiciona diante desse sentimento que brota no coração dele por Lisa. E é interessante que você observa que você não tem muita afeição por esse homem desde o começo. Em alguns momentos você chega a ficar até impaciente com ele. Porém, todo esse sentimento que nos gera também estaria relacionado com aquilo que há nele que nos lembra o que está em nós. Ou seja, em alguns momentos nós também nos vemos neste homem. Afinal, quantas vezes já deixamos de agir e assumimos ali uma postura de resignação?
Porém, quando paramos para pensar em Tilka Turing, nós observamos que ele sempre foi solitário, desde sua infância. E esse é um ponto muito importante aqui para nós não esquecermos quem ele é. Porque esse vazio existencial que está dentro dessa superficialidade que ele tem, vem na verdade do fato que ele sempre desejou ser importante para alguém. Ele não se sente útil no mundo. Isso acaba gerando ali uma inaptidão para o relacionamento pessoal com aqueles que estão ao redor dele. É claro que a relação que ele construía com as pessoas ao seu redor era sempre artificial e forçada. Como toda literatura russa, o Diário de um Homem Supérfluo, ela foge do óbvio. Então você vai ver até o final que está sendo construído algo que não é muito comum você ler por aí. Porque embora tenha ali a ideia de um relacionamento romântico, o livro não é sobre o amor, mas de um homem que está fora do controle da sua própria vida. Este homem está ali numa posição de um eu que assiste a vida passar pelos seus olhos, porém não a vive. E a reflexão que ficou ali depois que eu terminei de ler esse livro, e já faz muito tempo que eu terminei essa leitura e continua reverberando tudo aquilo que eu li, esse confronto que ele gera com a forma como estamos vivendo nossa vida. De te colocar numa posição de um questionamento. Se fosse os seus últimos dias de vida, o que você escreveria nesse diário? O que você contaria que realmente foi relevante e importante na sua vida? Será que nós teríamos vergonha ou orgulho daquilo que nós fizemos? Qual seria esse ponto alto da nossa vida? O nosso protagonista, ele escolhe como ponto alto da sua vida algo que aconteceu há muitos anos. Se alguém lesse a nossa vida como se lê um livro, diria que nós fomos participantes ativos da nossa própria existência? Ou verá que nós fomos espectadores daquela vida que passa e não volta mais? Este livro, ele vai suscitar muitos desses pensamentos. Será? E nos lembra que a vida está passando todos os dias e que, quem sabe, nós estamos deixando de viver o melhor dela. Gente, eu sou apaixonada por este livro que eu estou falando aqui pra vocês, e eu tenho certeza que se você ler, vai ser muito rápido para ler, mas a sua cabeça vai ficar borbulhando de pensamentos. Se já leu algum livro aí de literatura russa, qual que você recomenda? Não esqueça de deixar nos comentários também as suas dicas. Eu amo livros assim, que me fazem refletir e pensar sobre a minha própria vida. Se você quer ler este livro, eu vou deixar o link dele na descrição. Não esqueça de comprar com o meu link, que assim você ajuda este canal. Nos vemos no próximo vídeo.